Deus, fala conosco por meio da Tua palavra. Prepara o coração da Tua igreja, meu Deus, para que possa entender a Tua palavra e discerni-la, e ser, Pai Santo, fortalecido, edificado, consolado, e contudo, Deus, que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio, Pai. Fala conosco, pois necessitamos de ouvir Tua voz. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do nosso maravilhoso Deus. Amados irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler é uma passagem bíblica bastante conhecida. No entanto, Deus encheu nosso coração de alegria para estarmos aqui, vendo o quão grandioso é o nosso Deus. O texto bíblico nos apresenta algumas questões que o texto bíblico nos mostra Jesus sendo Senhor em excelência, em operar milagres. Havia algumas dificuldades de cunho social, religioso, e nenhuma dessas dificuldades para o nosso Jesus foi a ponto dele não conseguir vencê-las. Todas as barreiras que esse texto apresenta, o nosso Senhor Jesus Cristo superou elas, venceu, e nos deixou ensinamentos para que nós nos esforçássemos também para trilhar o mesmo caminho do nosso Salvador Jesus. O texto nos apresenta a necessidade, é lógico que Deus, dentro de um dos seus atributos que sabe agir para salvar uma vida que precisa ser alcançada com a salvação, Deus conduz o seu Filho amado até esse determinado local para que essa mulher tivesse a oportunidade de ter um diálogo com Cristo e o seu entendimento ser aberto para a verdade salvadora. O texto nos apresenta uma mulher que estava enganada, uma mulher que estava vivendo aparentemente de forma totalmente equivocada em relação à obediência da verdade da palavra. Mas Deus sabia, Deus no seu íntimo envia o seu amado Filho para esclarecer para aquela mulher como de fato e de verdade um pecador se encontra com o perdão e a salvação. Então, o texto vai nos mostrando, e está claro isso, Deus alcançando uma pecadora, Deus mudando a história de uma pessoa como nós, necessitada da graça salvadora. E aqui o texto nos apresenta situações seríssimas. No entanto, para o nosso Deus simples, para o homem complexa, difícil, mas para Deus simples de se resolver. O texto nos apresenta Jesus chegando, e o texto diz que essa hora era a hora sexta, meio-dia, próximo do meio-dia, Jesus chega ali naquele determinado local cansado. Aí eu pergunto, como pode Jesus cansar? Aí, irmãos, o texto aqui nos deixando bem claro que Jesus estava cansado. É lógico que a caminhada, a obra que ele tinha feito durante esse tempo, na manhãzinha cedo, a oração, a ministração que ele estava fazendo antes dessa caminhada até esse determinado local, tudo isso traz cansaço físico ao corpo. É como Jesus Cristo na época em que esteve aqui cumprindo o seu papel profético que ele veio para cumprir, era um ser humano de carne como nós. Cansava-se, fadigava, se entristecia, passava por situações como nós passamos. E aqui o texto está dizendo que ele estava cansado, sentou próximo ao poço de Jacó para dar uma respirada do seu corpo físico. No entanto,
a Bíblia nos deixa bem claro que quando Jesus conversa com os seus discípulos para irem à cidade comprar alimento, se aproxima uma mulher. Uma mulher se aproxima e estava indo ali para buscar água nesse poço. Perto do meio-dia, tirar água nesse poço. Uma mulher samaritana. Agora, conhecendo a história da rixa que havia entre o samaritano e os judeus, nós percebemos que quando Jesus Cristo vê a mulher se aproximar do poço para tirar água, o texto diz que Jesus pede à mulher de beber. A mulher imediatamente ela já responde: como tu me pede de beber? Tu sendo um judeu me pedindo de beber? Imagine, irmãos, nesse momento em que Jesus Cristo está fazendo esse pedido a essa mulher, uma barreira no âmbito social é rompida. Jesus Cristo está passando por uma situação que havia aqui entre o samaritano e os judeus. Aquela mulher percebe que Jesus Cristo era um judeu e automaticamente, pelo fato de viver em uma situação de separação, de indiferença social, essa mulher automaticamente ela já dá essa resposta por causa de todo o histórico social que havia entre aquele povo. Tu é um judeu e tu me pede de beber? É semelhante, irmão, me desculpe pela forma de falar com o nosso irmão, né? Me perdoa, já está chamando do irmão Val, quero pedir perdão, né? Por isso, mas imagine as barreiras que têm sido rompidas quando acontece de pessoas que estão, sabe, formando aquele vínculo, aquela comunhão em estar aqui, a conversa, tudo isso são barreiras que, graças a Deus, Papai do Céu, tem feito elas serem rompidas. E o nome do Senhor tem sido glorificado por causa disso, irmãos. E eu creio que Deus há de fazer coisas ainda maiores no meio nosso. Porque a especialidade de Deus é operar milagre onde nós, irmãos, não temos capacidade, mas Deus ele faz porque Ele é poderoso para isso fazer. E aqui é uma realidade que o texto apresenta de forma clara. A mulher acabou se equivocando. É um judeu, ele não vai querer comunhão, não vai querer diálogo, pois sou samaritana. E quando ela faz essa declaração, tu é um judeu e me pede de beber, que sou samaritana. Aí Jesus Cristo olha para ela e o texto bíblico vai nos falando de um diálogo, uma conversa que já isso aqui já é outra situação difícil, irmãos. Imagine um homem e uma mulher, para a cultura judaica, estar conversando aqui já é outra situação seríssima. Outras dificuldades que dentro de uma realidade cultural judaica já geraria um problema dificílimo aqui. No entanto, Deus sabia a necessidade dessa mulher alcançar a verdade salvadora. Ela estava totalmente equivocada na sua forma de crer, de pensar em servir a Deus. E Deus prepara todo esse cenário aqui para essa pessoa ter a oportunidade de ser convencida do pecado. Que aí é quando acontece, a pessoa vai ouvir a palavra. A Bíblia nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A pessoa vai ouvir a palavra de Deus, é lógico, o pecador será confrontado pela palavra de Deus. E a partir do momento em que ele ouvir o que Deus veio para fazer na sua vida, o Espírito de Deus vai começar a trabalhar no coração da pessoa, mostrando para ela o que ela precisa fazer, o que ela precisa deixar de fazer para que a sua vida seja transformada pela verdade da palavra. E aqui está o nosso mestre amado. O nosso mestre amado diante desse cenário. E falando para essa mulher, se tu soubesse, e se eu tenho uma água
se tu bebesse da água que eu tenho, tu nunca mais teria sede. Oh, coisa maravilhosa, eu vejo aqui um povo que já bebeu dessa água, água viva, que já bebeu dessa água aqui, não é, irmão, como a água do poço lá de Jacó. A água que Jesus Cristo estava falando aqui não é o H2O, ele não estava falando dessa água aqui, ele estava falando da sua palavra, do evangelho que estava jorrando da sua boca. Ele estava falando de uma palavra que Deus deu a ele para liberar na humanidade naquela época. Que palavra é essa? É esse evangelho maravilhoso que nos alcançou, o evangelho que convence o pecador do pecado, o evangelho que liberta do pecado, o evangelho que redime, o evangelho, irmão, que dá à pessoa a oportunidade de ter um encontro com a graça salvadora e ser salva por esse evangelho. Imagine, irmãos, a situação dessa samaritana. De acordo à cultura judaica, de acordo à situação em que os judeus pensavam, essa mulher estava em uma situação, meu irmão, triste. Mas o nosso Salvador Jesus sabia da necessidade dela. Aquela mulher, de forma equivocada, de maneira equivocada, mas de sua forma equivocada, ela achava que poderia alcançar o favor. Mas Jesus foi lá para mudar a situação dela e tirar, sabe, essa confusão de entendimento a respeito de Cristo. Jesus foi para dar um norte, para dar uma direção, para mostrar para essa mulher aqui que sim, que de verdade ela tinha a oportunidade da salvação. Só precisava de alguém que tivesse a sua visão boa, porque não tem como, né, irmão, cego conduzir cego. Porque se é alguém que não tem entendimento, alguém que está com a visão totalmente ofuscada a respeito da verdade, não tem como trilhar um caminho correto. A Bíblia diz que se um cego segurar na mão de outro cego para conduzir, diz que ambos cairão no abismo. E Jesus Cristo foi ali para dar àquela mulher a oportunidade de trilhar um caminho da salvação. Samaritana, a cultura judaica, a dificuldade, a recha, a confusão, o problema entre samaritanos e judeus. Jesus, judeu, chega, tenta um diálogo, começa uma conversa e de repente essa mulher, ela queria beber um pouco dessa água. Só que ela ainda estava equivocada, pensando que fosse essa água aqui. Ela ainda estava pensando que fosse essa água. Então me dá dessa água para me beber. Não era essa água. Até então ela estava entendendo de forma equivocada. Jesus estava falando da palavra aqui, irmãos, poderosa, que transforma, que molda o caráter do ser humano. Agora imagine Jesus Cristo olhando para essa determinada pessoa e ela sem entender, aí Jesus vai e fala para ela, vai lá chamar o teu marido. Aí ela diz, não tenho. Jesus olha para ela e diz, falaste a verdade, né? Não tenho. Tu já teve 5. E o que tu tem agora não é teu. Olha a conversa do nosso Salvador com essa determinada pessoa. Isso é uma conversa, Jesus, os discípulos tinham ido comprar alimento, buscar o necessário, e Jesus está tendo uma conversa particular, algo ali, entre duas pessoas, e de repente essa mulher já começa a ficar meia, sabe, temerosa, porque ela começa a achar, esse homem é profeta. Ele é profeta porque já sabe que o homem que eu estou vivendo não é o meu marido. Agora imagine Jesus fazendo esta revelação para essa mulher. E ela agora já imaginando que ele era um profeta. Jesus olha para ela e diz, se tu soubesse com quem tu está falando. Ela estava equivocada. No entanto,
Essa conversa toda aí, irmãos, é para essa mulher que estava vivendo um relacionamento de forma irregular. De acordo às leis, estava cometendo um crime, um pecado que, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, não era simples. No entanto, Jesus foi ali para levar perdão, salvação, transformação, e é isso que Ele está aqui nessa noite para fazer na minha vida e na vida de todos os irmãos, nos perdoar, nos abraçar, nos colocar no seu colo de amor e mudar nossa história, mudar nossa vida. Ele está aqui para fazer isso, irmãos, porque todos os dias, irmãos, nós erramos, nós falhamos todos os dias, pensamos, nós até falamos coisas que não deveríamos falar, e Jesus Cristo, Ele está aqui hoje para nos redimir das nossas falhas cometidas outrora. Ele está aqui para nos perdoar e nos amar. Isso é o Evangelho que Jesus Cristo veio trazer, que trouxe para nós. Um Evangelho que perdoa, um Evangelho que salva. Imagine o texto bíblico, os discípulos de Jesus Cristo, o evangelista Marcos, quando prega lá no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, o nosso Salvador Cristo, através de Marcos, fazendo essa declaração: o Evangelho, ele é poderoso. Imagine Jesus chegando diante dessa mulher, e a situação dela agora estava escancarada diante de Cristo. Jesus sabia da situação dela, mas Jesus não estava ali para condenar aquela mulher à morte. Jesus estava ali para trazer a vida para aquela que estava morta. Ela estava morta, espiritualmente ela estava morta, sem entendimento, sem compreender a verdade. E como ela estava diante de Jesus Cristo sem esse entendimento, ela estava diante da vida, que chegou ali não para condená-la, não para expor a vergonha da vida que ela estava levando, não, mas para mostrar a ela o caminho da salvação. Agora imagine essa verdade que o texto nos apresenta. Essa mulher agora, diante disso, ouvindo: vejo que tu é profeta, vejo que tu é, e Jesus começa. É lógico, irmãos, que eu estou tentando resumir o máximo possível, porque a história aqui é grande. O assunto aqui, irmãos, é algo de uma dimensão grandiosa. E essa conversa aqui, a Bíblia nos apresenta alguns fatos poderosos. No entanto, quando Jesus manda, vai lá, vai chamar, que essa mulher agora, ela estava vivendo uma situação difícil. Mas, no entanto, quando Jesus Cristo, aqui no texto bíblico, conversa com ela, os nossos pais falam que nós devemos adorar nesse local, nesse monte. Vocês, judeus, dizem que é lá no templo. E aonde é que nós devemos buscar a Deus? Sabe, havia ali determinadas questões não tão simples. No entanto, quando Jesus Cristo está conversando com essa mulher, imagine Jesus falando para essa mulher: Deus vai vir buscar os verdadeiros. Imagine Jesus Cristo dizendo assim, porque há algumas questões ainda, irmãos, que nós precisamos continuar orando a Deus para Deus estar trabalhando no nosso meio. Porque ainda existe essa questão ministerial, existe ainda, às vezes, as igrejas, eu falo isso, irmãos, porque eu conheço na intimidade, de estar sendo membro de determinadas igrejas, de daqui a pouco ouvirmos algumas falas que às vezes a gente fica a pensar. Aqui o texto bíblico apresenta a mulher dizendo: nosso povo diz que aqui é o lugar de encontrar com Deus e ser salvo, mas vocês, judeus, dizem que é lá, nesse local.
E o Senhor Jesus nos diz o quê? Aonde é o verdadeiro lugar? Aí Jesus vai falar, o verdadeiro lugar. O verdadeiro lugar que é onde Deus se encontra. Dentro do coração do cristão. O cristão que de fato e de verdade fez como o louvor que ainda há pouco foi adorado aqui, um hino, é quando nós derramarmos todo o nosso ser diante do altar de Deus, e que todo o nosso coração foi entregue a Deus, a nossa vida foi dada, doada, entregue, Ele ser o Senhor do nosso coração. Esse aí é o lugar certo onde Papai do Céu vai vir e vai alcançar o cristão. É nenhum coração contrito, sincero, verdadeiro, que decidiu servir a Deus com toda a sua força. Aí é lógico, irmãos, é lógico. Eu não estou falando isso aqui de maneira alguma. Nós devemos nos esforçar sempre para fazer o que os santos fazem. Congregam, vai à casa de oração para congregar, que é dever nosso, ter o tempo de estarmos adorando o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos fazer isso na congregação dos santos. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque é assim que os verdadeiros adoradores fazem. E aí, quando nós nos reunimos nesse templo físico para buscar a Deus, tem que ser de forma sincera, com o coração cheio de quebrantamento, de temor diante de Deus. Mas quando nós estivermos lá na nossa casa, precisamos ter o mesmo coração contrito, quebrantado, sincero. Quando estivermos no trabalho, do mesmo jeito. Quando estivermos visitando alguém, o coração precisa estar quebrantado, cheio de temor diante de Deus, porque é esses aí que Deus vem buscar. E a questão do ministério, é lógico, são bênçãos, é maravilha, é bênção de Deus ter um ministério para congregar, mas o nosso coração, o nosso ser precisa estar derramado diante de Papai do Céu, do nosso Senhor, do nosso Deus, que é isso que Deus está procurando em nós, um coração sincero, disposto a servi-lo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mulher, ao ouvir toda a conversa de Cristo, Jesus orientando, tirando as dúvidas, a confusão que ela estava, até chegar o momento de Jesus Cristo declarar para ela, deixar bem claro para ela, quando o Messias vier, ele vai nos instruir todas as coisas. A mulher estava esperando o Messias. Ela estava vivendo de forma equivocada, ela não estava tendo um senso de sinceridade, de santidade diante da verdade da palavra. Ainda hoje, mais cedo, à tarde, estava ali com a mocidade, nós estávamos em um culto de mocidade agora à tarde, e falávamos aqui um assunto que o evangelista João, na primeira epístola, lá no capítulo 2, João falando, se nós dissermos que conhecemos Ele, nós obedecemos os seus mandamentos. João falando para os filhinhos. Versículo 1, João dizendo assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí João vai falando, vai declarando, vai mostrando ali o texto bíblico, e daqui a pouco o texto vai dizendo, se nós dissermos que estamos nele, nós guardamos os seus mandamentos. Quais são os mandamentos que Jesus Cristo deixou para nós obedecermos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem obedecer esses mandamentos que Jesus Cristo ensinou, Jesus vai estar na vida dessa pessoa. Imagine a situação dessa samaritana, vivendo uma situação que não estava agradando a Deus. No entanto, Jesus Cristo chega ali com o seu grandioso amor. Imagine, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O unigênito de Deus estava diante daquela mulher ali, para que nós entendêssemos que Ele ama o pecador.
O nosso Cristo ama o pecador. O fato é que Ele prova esse amor para com a humanidade, em que Ele se sacrificou no Calvário pela humanidade. Não existe amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos, pelos aqueles que Ele veio para mudar a história. E aqui nesse texto bíblico, fica explícito para nós o tamanho do amor de Jesus por uma alma, por uma vida que precisa de perdão. Imagine quando a mulher fala, quando vier, Ele vai nos explicar tudo. E Jesus já estava falando com ela, conversando. Agora imagine Jesus olhar para essa mulher, imagine Jesus olhar para essa samaritana e declarar para ela: sou eu que falo contigo. Aqui Jesus Cristo já, quando ela estava falando, quando o Emanuel, quando o Messias, quando o desejado das nações vier, Ele vai nos explicar todas as coisas. Ela já estava com o coração cheio de temor, com o coração todo quebrantado. E Jesus já tinha revelado para ela a situação dela. Jesus já tinha falado para ela ir. Agora imagine, irmão, quando essa mulher ouve da boca de Jesus Cristo essa declaração: sou eu que falo contigo. O evangelista João declara que a mulher larga o cântaro, ela deixa o cântaro e vai lá na aldeia onde ela morava para falar com o povo com quem ela teve um encontro. Sabe o que Papai do Céu me orienta diante de toda a realidade bíblica que está nesse texto aqui? Enquanto a mulher estava conversando com Jesus, enquanto ela estava ali tendo aquele diálogo, o Espírito Santo estava fazendo o papel dele, de convencer o pecador do pecado. Durante toda esse momento aqui maravilhoso que a Bíblia apresenta, estava havendo uma ação no mundo espiritual. Havia ali toda uma ação divina. Deus estava trabalhando para que aquela determinada pessoa abrisse o seu coração para a palavra e decidisse obedecer a palavra. Quando o nosso Cristo dá uma ordem àquela mulher estava sendo colocada à prova para ver se ela estava disposta a obedecer a palavra do Mestre amado. E ao longo da história do texto bíblico, quando ela ouve o Senhor dizer: sou eu que falo contigo, ela se rende à verdade da palavra, e quando ela larga o cântaro, ela está se dispondo, irmão, a deixar de viver ali naqueles rudimentos da história, das tradições, dos costumes. Ela abre o seu coração para a obediência do Evangelho de Jesus Cristo e se dispõe a obedecer a ordem do Mestre amado. Oh glória! Imagine, irmãos, quando ela abre mão das crenças, abre mão daquilo que ela pensava, imaginava, ela vai lá na sua aldeia agora para falar do que Jesus declarou para ela. Agora, irmãos, quando vai lá, aquela pessoa já não é a mesma que tinha chegado antes ali no poço de Jacó. Voltou lá para a sua aldeia, voltou lá para o seu vilarejo, uma mulher que foi alcançada pela mensagem que transforma. O evangelista ou o apóstolo Paulo, quando ele declara nas suas epístolas aos Coríntios, ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A mulher que voltou lá na sua aldeia, no seu vilarejo, era uma pessoa nova, mente nova, coração novo, pensamento novo, desejos novos. Por quê? Porque bebeu da água viva, a água que limpa, a água que transforma, que liberta, que abre o entendimento e faz a pessoa se decidir obedecer a verdade da palavra. O nosso Cristo
aleluia, vence todos os rudimentos culturais, sociais que essa época apresenta. Uma mulher que estava vivendo em um cenário para a sociedade de separação, de perdida, Jesus vai para encontrar, salvar e premiá-la com o direito de morar no mesmo céu que nós um dia vamos morar. Imagine quando nós chegarmos lá diante do nosso Cristo. É tantas situações, tantas coisas, irmãos. Imagine pessoas que no passado viviam presas no alcoolismo, presas nos entorpecentes, pessoas que no passado estavam no crime, pessoas que faziam situações difíceis, mas que ouviu esse evangelho que você ouviu e entendeu que se obedecer o evangelho vai receber a graça salvadora na sua vida e obedeceu. E quantas pessoas não estão servindo a esse Deus, abandonaram a vida do passado, os que roubavam não roubam mais, os que adulteravam não estão mais em adultério, os que estavam vivendo em idolatria, em perdição não estão mais, estão vivendo na obediência do Evangelho, esperando o dia de encontrar-se com seu Salvador. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Do mesmo jeito que essa samaritana, que essa mulher que estava vivendo em infidelidade, em imoralidade sexual, foi alcançada por Jesus. Inúmeras vidas na nossa atualidade têm sido alcançadas. O nosso Salvador tem ido lá, a palavra de Deus tem chegado lá e vidas têm sido libertas pelo poder desse Evangelho. Amém, irmãos? E de que maneira Deus vai fazer para ir alcançar aqueles que para alguns parece que não tem mais jeito? Papai do céu vai usar como ferramenta você. Deus vai levar você até lá, aonde alguns acham que não tem mais jeito, que não precisa mais. Papai do céu vai usar você como instrumento, como um vaso levantado na terra para vidas serem alcançadas por Deus. Jesus chegou lá, foi tudo providência de Deus, e Deus sabe como enviar o socorro para quem precisa de socorro. E aqui está o povo que Papai do céu tem usado e vai continuar usando para que muitas vidas obedeça, sirva a Cristo e chegue lá naquele lugar maravilhoso onde nós aqui hoje ansiamos estar. Nós estamos aqui ansiando estar lá com o nosso Cristo na eternidade. E tem vidas que ainda, irmãos, não têm esse entendimento. E precisa ouvir esse evangelho poderoso. Precisa ouvir essa mensagem poderosa para ser alcançada com a salvação. Amém, irmãos? Aqui eu quero louvar a Deus, agradecer Papai do céu por essa oportunidade singular. Que Deus nos abençoe mais. E eu volto o microfone para o irmão Val, em nome de Jesus.